Oi, pessoal, boa tarde. Esse é mais um webinar do GFAM. Eu sou a Lorena Hakak e quem vai dividir essa mediação comigo hoje é a Ana de Holanda Barbosa. E hoje a gente tem o prazer de receber a Luciene Torres, professora da EESP. Oi, Luciene, tudo bem? Oi, Lorena, tudo bem? Prazer em tê-la aqui, recebê-la aqui no nosso webinar. E chamando a atenção que hoje nós temos uma representante de mulheres em macroeconomia aqui do Brasil. Então, é uma visitante tanto, apesar que ela é do GFAM também, né? Bom, Lorena, brigadão pelo convite. Vai ser um prazer hoje apresentar o seminário. E boa tarde, pessoal. A Lorena perguntou, né, se a gente faria perguntas depois ou antes. Acho que a gente pode rolar, as perguntas podem rolar durante, que aí fica uma coisa mais dinâmica. Tá bom. Beleza? Deixa eu só te apresentar, que eu acabei não falando. Então, a Luciene é atualmente professora da EESP, ela possui doutorado em economia pela IPGE, e ela foi pesquisadora visitante no Federal Reserve Bank de St. Louis. Então, Luciene, quando você quiser, pode compartilhar sua tela. E obrigada por ter aceito o convite. E vamos lá. Só o meu PDF não está aparecendo agora aqui para eu compartilhar, mas peraí. Foi. Vocês estão vendo? Sim. Então, no seminário de hoje eu vou apresentar um pouco de economia da família misturado com crescimento econômico. Então, como esse grande tema, né, que é o que dá nome ao grupo, né, digamos assim, pode também nos ajudar a entender trajetórias de crescimento econômico. Então, hoje, eu preparei, assim, primeiro a gente passar rapidamente sobre essa relação de crescimento econômico e economia da família. Depois vou propor para apresentar de forma bem sintética 2 artigos meus que misturam essas duas coisas. Esse primeiro artigo, From Malthus to Malthus, é um work in progress ainda, então vou até apresentar alguns resultados, mas que são bem preliminares. Então, não tem uma calibração ainda perfeita, mas enfim, achei legal trazer esse artigo. E aí, esse artigo a gente tenta mostrar por que alguns países não fizeram a transição que a gente conhece na literatura de crescimento econômico, que a gente chama de from Malthus to solo, né? De uma economia agrária para uma economia desenvolvida. Então, esse from Malthus to Malthus é um Malthus estilizado, digamos assim, no segundo período. E aí, enfim, tem algumas hipóteses, argumenta algumas coisas. E tem um modelinho de economia da família mesmo, em que os indivíduos escolhem o número de filhos, escolhem a educação dos filhos e como isso impacta nas diferentes trajetórias de crescimento. E, obviamente, por trás existiam políticas públicas de incentivo à educação e também de restrição ao trabalho infantil. E o segundo artigo é para falar um pouco também dessa questão de tentar entender, né, por que diferentes trajetórias de crescimento, mas aqui mais relacionado com o processo de urbanização e formação de favelas. E nesse modelo também a gente tem households que escolhem onde eles querem morar, eles se importam com os filhos, eles sabem que dependendo do lugar em que o filho more, isso vai ter um impacto na distribuição de probabilidade de educação do filho, se vai ter uma maior educação, uma menor educação. Então, nesse sentido, a economia da família também entra nesse modelo. Beleza? Eu resolvi começar a apresentação de hoje com uma citação do Gary Becker, num
dos artigos dele, de 1988, em que ele fala que a economia da família ela é crítica para fazer análises sobre o número de filhos e os investimentos em capital humano desses filhos, e que isso nos ajuda a entender diferentes trajetórias de crescimento. Então, desde o que a gente chama lá de um mau equilíbrio, né, que seria um equilíbrio malthusiano, até um bom equilíbrio, que a gente chama de um equilíbrio de crescimento, tá? Ele faz uma ressalva dizendo que, olha, não é só esse canal que existe, né? Existem também outros canais de políticas públicas, de efeitos de aglomeração e outras considerações que a gente pode fazer, mas que certamente a economia da família tem um grande impacto nas trajetórias de crescimento das economias. E aí, ele tem também um capítulo no Handbook of Macroeconomics, desculpa, falando sobre a economia da família e macroeconomia. E nesse capítulo tem uma seção especial falando sobre crescimento econômico. Esse capítulo foi escrito pelo Matthias Dobke e pela Michel. É um capítulo bastante interessante. E eles fazem algumas dessas relações, explicam como é que a economia da família ajuda a gente a entender essas diferentes trajetórias. Então, cada vez mais, na fronteira da academia, a gente vê que a macro cada vez mais utiliza dados microeconômicos, né? Não seria diferente quando a gente olha para a economia da família. Então, a economia da família sendo inserida nos modelos de crescimento econômico. E aí, e como que a economia da família poderia nos ajudar a entender? Um dos canais, que é o canal que eu vou mais enfatizar hoje no seminário, é o canal da acumulação de capital humano. Então, a economia, nesse sentido, os indivíduos eles escolhem, como eu falei, o número de filhos, e eles escolhem a educação. E é essa escolha de educação que interfere no acúmulo de capital humano da economia, que por sua vez vai interferir no crescimento econômico. Então aqui eu trouxe esses dois gráficos bem ilustrativos do próprio capítulo. Então no eixo X a gente põe o PIB per capita de 2005 e a taxa de fertilidade. Então repare que existe uma relação negativa, né? E além disso, também existe uma relação negativa entre fertilidade e educação. Então, pessoas mais educadas tendem a ter menos filhos. Uma outra tabelinha que eu acho bastante legal é essa, que eles colocam no capítulo, que eles fazem algumas correlações, bem simples. Então, correlação de PIB per capita, com algumas variáveis, e a correlação do share de agricultura na produção. Então, enfim, tem vários tópicos aqui. Então, por exemplo, de fato, a fertilidade tem uma relação negativa com o PIB per capita e uma relação positiva com o share de agricultura. Mortalidade infantil também tem um relacionamento negativo. Escolaridade média tem uma correlação positiva. E assim vai, preferência por filho, discriminação em termos de herança, enfim, a taxa de analfabetismo entre mulheres, participação de mulheres na política. Então, tudo isso tem correlações positivas ou negativas, né, com o PIB per capita. Beleza? Tá. E aí, agora partindo para o meu artigo, e como eu insiro, né, essa questão de economia da família no crescimento. Esse artigo é desenvolvido junto com o Pedro, que foi meu orientador do doutorado, e com o Alex, que foi quem me recebeu lá no FET São Luís. Então, como eu já adiantei um pouco, o modelo dominante na literatura é essa questão do from alto to solo, né, em que as economias migram de economias rurais e agrícolas, onde a gente tem alta fertilidade e baixa educação, para economias que a gente chama de solo, economias desenvolvidas, que são basicamente baseadas em manufatura, no setor de manufatura e serviços, e são caracterizadas por baixa fecundidade e alta educação.
E aí, esse paper ele é um pouco diferente, que a gente vai argumentar que algumas economias passaram pelo processo que a gente chama de from malthus to pseudo-malthus. O que seria esse pseudo-malthus? A economia, de fato, faz essa transição em termos de urbanização, deixa de ser rural e passa a ser mais urbano, né? E também em termos de setor de produção. Sai do setor agrícola, a massa de trabalhadores, e vai para um outro setor. Só que esse outro setor, em vez de ser setores modernos, com manufaturas, serviços de alta qualificação, as pessoas vão para um setor de serviços de baixa qualificação. É o que a gente vê muito que aconteceu no Brasil. Então, a gente vê que o setor de serviços de baixa qualificação é bastante inchado no Brasil, então é comum no nosso dia a dia, né? A gente vê muito porteiro de prédio, vê babá, empregada doméstica, enfim, segurança. E eu acho engraçado é que quando você pergunta para essas pessoas, hoje na verdade não, porque, por exemplo, se eu ver pessoas nessas ocupações, mais ou menos da minha idade, provavelmente elas já nasceram onde elas estão trabalhando atualmente. Mas se você vê pessoas um pouco mais velhas, e você pergunta, em geral, essas pessoas elas não nasceram naquela localidade, elas são migrantes, e muitas delas são migrantes rurais. Então, essas pessoas saíram do meio rural, saíram da agricultura, foram para as cidades, mas eram pessoas de baixa qualificação. Tá? E aí, o que a gente argumenta é que existe uma política, que é uma política de incentivo à educação, que fez toda a diferença nessas trajetórias de crescimento. Então, a gente compara grupos de países que fizeram essa transição from malthus to solo, grupos de países que fizeram essa transição from malthus to pseudo-malthus. E esses pseudo-malthus, a característica, quando a gente olha para os dados, é que esses países investiram bastante no terceiro ciclo da educação, que a gente chama de universidade. Então, teve um subsídio de educação muito alto para a universidade e teve um subsídio muito baixo para a educação básica. Enquanto que os países que fizeram a transição from malthus to solo, na verdade, a coisa é o contrário. Foram países que incentivaram, que deram subsídio à educação básica. Tá? Então, dei uma já adiantada nesse slide. E aí, os dados que a gente olha são dados de gastos do governo. A gente tira isso como a gente está trabalhando com alguns países, né? Então, para ter a harmonização, a gente tira isso de uma base de dados do Banco Mundial e também algumas coisas do PISA, tá? Só para, como é que se diz? Apresentar alguns fatos estilizados e motivar o artigo. Então, olhando aqui, por exemplo, para a realidade, Brasil e Coreia. Então, a Coreia, então põe no eixo X os anos e no eixo Y ou o valor adicionado por trabalhador ou o share da população. Então, essas duas linhas aqui azuis, elas me dizem a produtividade, tá? Então, a linha cheia é a produtividade do setor não agrícola e a linha tracejada do setor agrícola. E as linhas vermelhas correspondem aos trabalhadores fora do setor de agricultura ou as pessoas, os pontos, né, são as pessoas em localidades urbanas. Então, repara que a produtividade na Coreia cresceu continuamente, né? Já quando a gente olha para o Brasil, repara que a produtividade fora do setor agrícola, então, estou dizendo, a produtividade no setor de manufatura mais no setor de serviços, ela cresce até a década de 80 e depois passa a cair. Então, tem alguma coisa aí diferente, né? E aí, quando a gente olha para economias que a gente chama de fizeram essa from malthus to solo, elas têm uma trajetória de crescimento da produtividade não agrícola bastante semelhante. Crescem continuamente. Então, aqui, Botsuana, que é um exemplo emblemático, né, de crescimento econômico na África, China, Índia e Chile. E aí, quando a gente olha para essa outra, digamos,
esse outro padrão de crescimento, a gente vê de fato, né? Por exemplo, aqui o Quênia, a produtividade era alta e passou a cair. A Bolívia cresceu até mais ou menos a década de 70, depois passou a cair. A Colômbia também cresceu, depois passou a cair. E México também. Isso aqui também vale para outros países, só selecionei esses 4 para caber nos slides. E aí uma coisa interessante... Luciene, posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Desses países últimos que você mostrou, a produtividade começa a cair em que ano? Eles estão em diferentes trajetórias, né? Então, começa a cair em diferentes momentos. Então, a Quênia começou a cair em 1970. Desculpa, gente, uma coisa que eu deveria falar, que eu não falei. Por questão de disponibilidade de dados, às vezes nem sempre o eixo X começa no ano de 1950 a 1960. Então, no Quênia, como eu não tenho dados para trás, começa em 1970, tá? Então, parece que a gente tem um pico até por volta de 1980, depois, a partir de 1980, passa a cair. A Bolívia parece que é um pouco antes, as coisas começam a cair em 1970. Na Colômbia, ali por volta de 1990. E no México, por volta de 1980 também. E aí uma coisa que a gente... Um fato legal que a gente acabou achando nos dados, a gente botou no eixo X a mudança no share de emprego não agrícola, tá? E no eixo X, no eixo Y, desculpa, mudança na produtividade total da economia, produtividade agregada. Então, repara que de 1950 a 80, parece que quanto mais as pessoas saíam da agricultura e iam para os outros setores, mais eu aumentava a minha produtividade agregada da economia. Parece que existe uma correlação positiva aqui, né? E aí, quando a gente olha já para 1980 a 2010, a coisa fica meio... não fica claro o padrão, né? A gente poderia até dizer que parece ser uma correlação negativa. Não existe mais aquela correlação positiva clara, né? E isso se deve justamente pelo que eu falei, que eu mostrei desses padrões de crescimento de alguns países que a gente chamou de from-malthus, pseudo-malthus, tá? A gente esperaria que essas pessoas saíram da agricultura, que em geral é um setor caracterizado por baixa produtividade, e para outros setores mais urbanos, que isso, por efeito composição, aumentaria a produtividade agregada da economia. Só que muitas desse deslocamento, dessa migração, foram de pessoas de baixa qualificação, que quando chegam nas cidades não recebem incentivos à educação, os seus filhos também não, e aquela coisa meio que se perpetua, e a gente tem esse inchaço enorme do setor de serviços de baixa qualificação. Uma outra coisa que a gente achou legal mostrar, a gente pegou esses dados do Barren Lee. Então, a gente pegou 3 coortes, são as pessoas de 30 a 34 anos em diferentes momentos, em 1950, 1980 e em 2010. É como se em 2010 fosse eu, em 1980 é o meu pai, em 1950 é o meu avô, tá? E aí a gente tirou o share das pessoas que têm menos do que o ensino primário e as pessoas que têm algum college, alguma universidade, digamos assim. Então, olhando aqui para a realidade da Coreia do Sul e Taiwan, parece que eles fizeram essa transição, né? Eles conseguiram com que a população cada vez se educasse mais e o share de pessoas com alguma universidade se tornasse até maior do que o share de pessoas com ensino primário. E aí, quando a gente olha para o Brasil e México, isso não aconteceu. Tá. E aí, por que isso não aconteceu? A gente argumenta que é justamente por essa escolha dos governos de subsídio de educação. Enquanto que alguns governos incentivaram, gastaram em educação básica, outros não, outros inverteram, gastaram mais
na educação terciária, que a gente chama de universidade. Então, fazendo essa razão de gastos primário contra terciário, primeiro nesse gráfico aqui, né, mais da esquerda, no eixo X e no eixo Y, o log do PIB per capita, repara que a gente vê uma correlação positiva. Então, governos que proporcionalmente investiram mais em educação primária do que em educação terciária, tiveram um PIB maior, um PIB per capita maior. E quando a gente faz de secundário para terciário, também a gente vê esse padrão. Então, parece que quando os governos investem em ensino básico, primário e o ensino secundário, digamos que eles acertam no sentido de fazer as suas economias crescerem. Enquanto que os governos que fizeram o contrário, que gastaram muito em universidade pública e pouco na educação básica e secundária, tiveram trajetórias de crescimento não tão bem sucedidas assim. E aí eu falei de nível, né? Sempre nível, renda per capita, PIB per capita, mas isso também tem essa correlação também existe com o crescimento do PIB. Então aqui nesse gráfico eu botei a razão de gastos, né, secundário contra terciário, e o crescimento do PIB, média de crescimento entre 1950 e 98, também a gente vê uma correlação positiva, tá? E por fim, e de fato, os governos gastarem mais proporcionalmente em ensino primário e secundário se reflete na qualidade de educação. E a qualidade de educação que a gente está medindo aqui é o resultado do PISA, tá? Então, quando eu ponho nesse gráfico, no eixo X, a razão de gasto terciário contra primário mais secundário, e no eixo Y, o resultado do PISA de 2015, a gente vê que existe uma correlação negativa, tá? Então, se eu investir mais em universidade, mais proporcionalmente em universidade, o resultado da qualidade de educação do meu país ele é baixo. Tá, então esses foram, em geral, os fatos estilizados que a gente encontrou nos dados, e a partir deles a gente constrói o nosso modelo. Eu vou abrir aqui, acho que dado que o seminário hoje é de economia da família, acho que vale a pena apresentar pelo menos esse modelo para deixar claro como que eu insiro, né, economia da família nesse modelo de crescimento econômico, e depois a gente vai para análise algumas análises quantitativas. Então, o nosso modelo é um modelo de transformação estrutural. O que eu estou chamando de transformação estrutural aqui? Toda aquela literatura que olha para migração de fatores de produção entre os setores, né? Então, economias pouco desenvolvidas, tem capital e trabalho muito empregado na agricultura. Conforme elas vão se desenvolvendo, esses fatores de produção vão migrando para os setores de manufatura e serviços. Então, é nesse sentido que eu estou chamando de transformação estrutural. Então, tenho dois setores, vou considerar apenas dois setores no meu modelo, agricultura e não agricultura. As preferências vão ser não homotéticas. Por quê? Porque é o que a literatura de transformação estrutural faz para justamente eu botar um nível mínimo de subsistência de consumo de bem agrícola, e isso vai me fazer com que as pessoas se tornem mais ricas saírem da agricultura. Então, eu tenho duas produções, a agricultura, que emprega o trabalho que a gente vai chamar mais à frente de unskilled, e tem o setor não agrícola. Esse setor não agrícola é como se fosse uma CS composta por outras duas funções de produção, que ou essa função de produção ela pode estar mais concentrada em trabalhos de baixa qualificação, por isso LM, que seria low e medium de ocupações, tá? Ou a economia pode ser uma economia mais desenvolvida, mais concentrada em setores mais desenvolvidos tecnologicamente. Então, eu empregaria mais pessoas de skill medium ou rápido, tá? Então, economias que
fizeram essa migração do agrícola para o high skill, é o que a gente chama dessas trajetórias from alto to solo. E as economias que fizeram essa transição de agricultura para low skill, é o que a gente chama de from altos to pseudo-altos. E aí, em termos de utilidade, a gente vai seguir o Barro-Becker, a literatura do Barro-Becker, que é esse trade-off entre quantidade e qualidade de filhos. E como isso entra? Isso entra aqui, a função valor do indivíduo, ela depende do consumo hoje do indivíduo, mais a utilidade futura dele. A utilidade futura dele, no limite, é a utilidade do filho dele. Essa é a esperança de VT mais 1. E aí é descontada por esse termo aqui, beta n vezes n. E essa função beta n, ela tem essa estrutura aqui, beta 0 vezes n elevado a menos 0. O que essa literatura do Barro-Becker nos diz? É que um acréscimo a mais de filho aumenta a minha utilidade, mas vai aumentando a taxas decrescentes. E aí uma coisa que a gente fez diferente aqui, que a utilidade do pai, ela, na verdade, ele consome, mas ele também tem que alimentar, digamos, em termos de bens, o filho, né? Então, na verdade, o consumo do pai é o consumo total de bem não agrícola, descontado pelo fato de que se ele tem N filhos, que se N consome os bens não agrícolas dele. E, além disso, existe o consumo do bem não agrícola. E aí, para o indivíduo ter uma utilidade positiva, digamos assim, ele tem que consumir, no mínimo, isso aqui, tá? Que seria o consumo dele, C barra A, mais o consumo do filho. Então, ali, os households consumiriam em equilíbrio, né? O nível mínimo de subsistência. Tá? E aí, como é que eu vou ter diferentes tipos de households nessa economia. Eu vou ter o cara que ele é unskilled ou não qualificado, o basic, o medium e o high. Tá? E criar filhos tem custo. Tem custo em termos de tempo que você gasta para criar um filho, que vai ser capturado por esse parâmetro FINT, tá? Que ele é comum para todos os tipos de households, tá? Então, independente se você tem alta qualificação ou baixa qualificação, você vai gastar a mesma fração de horas suas para criar o seu filho. O filho também é custoso em termos de bem. Então, seu filho tem que consumir bem agrícola e bem não agrícola para sobreviver. E, além disso, seu filho tem custos em termos de educação. Tá? E aí, os households, eles podem escolher se eles vão ter filhos unschool, de nível primário, secundário ou universitário, tá? Só que nesse modelo não existe a certeza, na verdade existe uma incerteza. Eu posso escolher a educação do meu filho, mas por algum azar, não necessariamente ele vai ter aquela educação. E a gente de fato vê isso na realidade, né? A gente vê às vezes pais investindo muito em educação e os filhos, enfim, não chegam ao que os pais gostariam. Né? Então, mas, obviamente, a escolha, se o meu pai escolhe que ele gostaria que eu tivesse um nível universitário, a probabilidade de eu ter um nível universitário é maior do que se meu pai escolhesse que eu tivesse um nível secundário, primário ou não escolarizado, digamos assim. E para educar esses filhos, existe um custo. Então, existe o custo que a gente chama de FICE para o college, o FIEM para o secundário, o FIPE para o primário. E, por fim, tem esse FIO, que, na verdade, ele é menor que zero. Por que a gente está falando que ele é menor que zero? É porque é como se, na verdade, o filho gerasse renda para o pai. E como isso acontece? Porque o filho se insere no mercado de trabalho. Existe trabalho infantil nesse modelo. Tá? E aí existem políticas, então o governo ele pode subsidiar a educação no nível universitário, secundário, primário, e também pode proibir ou não o trabalho infantil,
para subsidiar isso, o governo tem que taxar a renda da população, tá? Acho que aqui eu meio que já adiantei essa função de produção. Então, incorporando tudo aqui, como é que vai ser a utilidade do indivíduo? Ele tem a função de utilidade indireta dele, né? De consumo presente. E existe a esperança da utilidade futura dos filhos. E aqui ele vai escolher o número de filhos, que é o N, e vai escolher o tipo dos filhos. Então, ele vai maximizar nesse I aqui. Existem diferentes tipos de filho. Em termos de demografia, então a distribuição no período seguinte é o quê? É a distribuição no período atual, vezes o número de filhos que cada tipo de pai escolheu, né? Vezes essa probabilidade, porque é o que eu falei, meu pai pode escolher que eu tenha nível universitário, mas por algum azar, não sei, eu não atingi aquele nível, tá? Em termos de governo, então a gente tem que taxar a renda das pessoas, então cada um tem uma renda YE que depende de qual tipo daquela pessoa, a quantidade de gente, né, daquele tipo, vezes a taxação. Isso tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual ao subsídio. Então, o governo ele decide subsidiar esses custos de educação, tá? Isso multiplicado pelo número de filhos e pela quantidade de adultos na economia me dá o gasto total, tá? Com esses subsídios de educação. Ops. Foi mal, gente. E aí, como eu falei, eu fiz algumas análises quantitativas, mas elas são muito preliminares. Então, muito, muito preliminares. Acho que é bom eu deixar claro isso. Luciene. Oi. Deixa eu só te pedir para você voltar aquele slide que você mostra a função de produção, só porque eu acho que eu me perdi um pouco para como entra no... Peraí. Não, aqui? Aqui? Isso. Aí, as funções de produção entram na função utilidade, não é isso? Não. Isso aqui é só a função de produção. Isso é restrição. Isso aqui, na verdade, é a função de produção do setor agrícola e não agrícola. É que no setor agrícola, o setor agrícola só emprega pessoas de baixa qualificação, o unskilled. Não, entendi. Aí o que entra na função utilidade, aquele YET, é a renda, na verdade. Se ele está num desses dois setores, né? Isso, que vai depender do salário. Tá. Não é aquele Y pequenininho, não é esse Yzão, não. Na verdade, aquilo, desculpa. Acho que eu devia ter... É porque, na pressa, eu acabei não botando que o YE depende dos salários. E os salários dependem de cada ocupação. Que a ocupação podem ser essas daqui. As 4. Ah, tá. Então, por exemplo, quando o pai decide que ele vai botar o filho para trabalhar, o filho, existe uma probabilidade de talvez quando o filho for adulto, dele não de fato não ser unskilled. Mas essa probabilidade é baixa. Mas também a criança, quando ela entra no mercado de trabalho, ela necessariamente vai ofertar esse tipo de trabalho aqui. Tá. E aí uma limitação do modelo é que a gente só encontraria trabalho infantil no setor agrícola, tá? Beleza? Beleza. Obrigada. Então vamos lá para as análises. Então a gente fez isso aqui são resultados de estado estacionário, tá? E aí a gente fez 3 configurações de políticas. A primeira configuração é o governo ele subsidia 100% apenas o nível universitário, tá? E ele permite trabalho infantil. Que foi bastante a realidade do Brasil durante alguns anos no século passado. Tá? Então, fazendo isso, olhando para o PIB per capita, seria em torno de 4,25.
o share de pessoas na população que seriam unskilled seria de 49,5%, de high skilled de quase 6%, e esse daqui seriam os salários do unskilled e do high skilled. Primeiro que a gente vê é que a gente teria um PIB por trabalhador bem baixo, tá? A gente teria uma grande quantidade de gente na economia de baixa qualificação. E terceiro, a gente teria uma desigualdade de renda bastante alta. Se eu pegar o cara no topo com o cara no bottom e fazer a razão, é um número bastante alto. Tá? Aí uma segunda configuração de política é o contrário. Eu vou subsidiar em 100% a educação básica e secundária. E vou proibir o trabalho infantil. Se eu fizer isso, o PIB do trabalhador é bem maior. A fração de pessoas unskilled na economia é bem menor, tá? De high skilled é maior também. Então, eu tenho ainda bastante gente ali no medium e no low. E aí, a desigualdade de renda é um pouco menor. Essa razão aqui. E, por fim, a gente fez outro exercício que seria: eu subsidio o nível universitário em 100% e proíbo o trabalho infantil. O que aconteceria? Por trabalhador é melhor do que no primeiro caso, tá? O share de unskilled cai um pouco, de high skilled aumenta um pouco e melhora um pouco essa desigualdade de renda. Tá? Além disso, a gente fez esses dois gráficos, que é o seguinte: no eixo X, eu ponho o subsídio de educação. Então, o governo, e existem dois tipos, né? Ou o governo subsidia o college em diferentes níveis, de 0 até 1, ou o governo subsidia ao mesmo tempo, tá? O primário e secundário. E aí, o que acontece para cada... Isso aqui são vários steady states diferentes, tá? Para representar essas duas coisas. E aí, no eixo X aqui, eu botei a fração da população skilled sobre a high skilled. Então, repara que quando o governo ele passa a investir mais em educação básica e secundária, a proporção de gente unskilled na economia vai caindo, porque essa é uma taxa bastante acentuada, tá? E quando a gente olha para o PIB por trabalhador, de novo, o trabalhador aumenta bastante. Isso aqui tá meio estranho, como eu falei, é very, very preliminary, tá? Foi o que eu consegui para o seminário de hoje. E aí, olhando agora para o share de população, então aqui no eixo Y eu ponho o share da minha população de diferentes tipos: unskilled, basic, medium e high, tá? E aqui os diferentes níveis de subsídio para primário e secundário só, tá? De 0 até 1. Então, repara que quando eu subsidio, eu consigo, o nível primário e secundário, eu consigo fazer com que a proporção de gente unskilled vai caindo na minha economia e de medium e de high vai subindo, tá? E por fim, a gente também faz essa uma outra política, que é o seguinte: em vez de eu ficar mexendo no subsídio, deixa eu mexer na renda que o trabalho infantil pode trazer para os pais, tá? E aí essas duas curvas suponha que eu subsidie 100% o primário e o secundário, suponha que eu subsidie 100% o college. Diferentes realidades, né? Então, no azul, eu estou subsidiando primário e secundário 100%, e aí estou mexendo na renda do trabalho infantil. E no vermelho, eu estou subsidiando só o college e mexendo na renda do trabalho infantil. E aí, repara que conforme eu vou aumentando a renda proveniente do trabalho infantil, existe uma descontinuidade, né? Então, tipo, eu aumento bastante aqui a razão de unskilled sobre high skilled, depois fica meio que um platô e depois volta a subir.
Só que repara que é muito melhor eu ter trabalho infantil, mas subsidiar primária e secundária, do que eu ter trabalho infantil e subsidiar universidade. Porque aí, a proporção de gente de baixa qualificação na economia é muito mais alta. Tá? E a gente faz isso também, não só por essa razão, mas também para o PIB do trabalhador. Então, quando eu vou aumentando a renda proveniente de trabalho infantil, o meu PIB do trabalhador cai, tem uma queda bastante expressiva quando eu estou subsidiando primário e secundário, existe uma queda um pouco menor quando eu subsidio terciário. Então, assim, a ideia que eu quero passar com esses dois gráficos é que parece que o trabalho infantil, ele potencializa, digamos assim, o efeito de uma economia que, por exemplo, fez uma escolha de subsidiar o nível universitário em detrimento da educação básica. Beleza? Então, esse era mais ou menos o artigo que eu queria apresentar para vocês, que é o artigo que eu estou atualmente trabalhando. Então, em termos de conclusões, vamos lá. Uma economia que subsidia bastante a educação básica, ela consegue ter níveis de PIB por trabalhador maior e uma desigualdade mais baixa. E mesmo que não exista um subsídio ao nível universitário, acaba que eu tenho muita gente com alta qualificação. Por quê? Porque quando o governo vai lá e subsidia a educação básica e secundária, ele dá oportunidades para as pessoas de baixa qualificação, que nasceram em famílias de baixa qualificação, de reverter, digamos, essa armadilha. E aí elas conseguem, ou na própria geração, ou na geração seguinte, melhorar o seu nível de educação. Enquanto que o contrário é que, se eu estou subsidiando o topo, mas não subsidio o cara que está no bottom, eu impeço ele de subir. Então, ele fica sempre ali. Então, por isso que eu tenho muita gente low skilled nessas economias. E acaba que eu tenho... Isso reduz a produtividade da economia e, por fim, o PIB do trabalhador fica mais baixo. E aí eu tenho dois extremos. Eu tenho as pessoas lá, algumas pessoas lá em cima e muitas pessoas lá embaixo. E aí a desigualdade de renda se acentua. Tá? E, de novo, o trabalho infantil ele amplifica essa escolha de política, digamos assim. Não sei se eu vou para o outro artigo ou se eu paro por aqui. Luciane, posso te fazer uma pergunta? Pode. Eu não sei se eu perdi alguma... Me perdi um pouco, mas acho que é assim. Não, eu achei o trabalho de vocês assim, super interessante e super importante, né? Isso é a primeira observação. Agora, eu estava pensando o seguinte, quando você tem na decisão lá dos pais, né, de investimento, da decisão de investimento da escolaridade dos filhos, então, qual o impacto disso quando, por exemplo, tem impacto quando o governo decide subsidiar a educação, é isso? Isso, é. O que acontece? Olha aqui. Quando o governo ele decide subsidiar, o nível de subsídio é esse sigma I aqui, tá vendo? Então, o governo pode subsidiar 0 ou 100%. Se ele não subsidia nada, o pai ele vai ter que pagar todo esse custo FII. Custo FII do primário, o custo FII do secundário, o custo FII do terciário. Se ele não faz nada, tipo assim, desculpa, isso se o governo não faz nada. Se o governo resolve subsidiar, então o pai, ele, na verdade, vai pagar 1 menos sigma I desse custo. E aí, se o sigma I é 100%, o custo de educação vai para 0 para os pais, entendeu? E aí, por isso que quando você subsidia o primário e secundário, o custo de educação, se subsidia em 100%, vai para 0. Ou se subsidia em 50%,
vai para 50%, mas enfim, já é uma grande ajuda no sentido que pais que provavelmente não teriam renda, né, para custear essa educação, né, com o subsídio do governo, as crianças conseguem chegar pelo menos ao nível secundário. E isso, obviamente, também afeta a fecundidade, né? A escolha do número de filhos. Tá? Então, a gente, por exemplo, no Brasil, a gente fez escolhas muito erradas, porque, por exemplo, lá de 1950 a 1980, a gente teve todo aquele plano de nacional desenvolvimentismo, em que o governo, tipo, a análise do o Brasil não cresce porque é por falta de capital físico, vamos investir em capital físico. Teve lá a questão de Brasília, teve aquilo tudo. E a gente não investiu em educação, entendeu? Enquanto que outras economias fizeram o contrário. Então, tipo, voltando lá para a dicotomia Brasil-Coreia, não, a Coreia, ao contrário, tipo, investiu em educação básica e em educação secundária. A educação no nível universitário era paga. Então, se você quisesse ir para a universidade, você tinha que pagar. Então, foi exatamente o contrário, entendeu? E também em termos de trabalho infantil, sim, o trabalho infantil é proibido por lei desde, sei lá, um pouco antes de 1950. Só que o enforcement disso, a gente sabe, era muito baixo, né? Hoje em dia, sim, certamente o enforcement é altíssimo, mas antigamente não era. Então, sim, a gente tinha trabalho infantil. Enquanto que de novo, na dicotomia Brasil-Coreia, a Coreia não tinha isso, sabe? O enforcement era, de fato, bastante estrito, né? Então... E aí você acha que um dos problemas que a gente tem aqui do Brasil, quando, por exemplo, comparando até com a Coreia, é que nosso acesso à educação ele veio tardiamente. Sim. Não, tem certamente, e tem um artigo até de falando do Samuel, que o cara se deu o trabalho de, tipo, sei lá, desde 1930 a 1940, de tentar gerar dados de gasto do governo com educação, nos diferentes níveis, primário, secundário e terciário. Tipo, pra vocês terem noção, sei lá, a universidade, o país gastava 70 vezes mais do que na educação básica, entendeu? E em 1950 a gente gastava, sei lá, 1,5% do PIB. Muito baixo. Muito baixo. Entendeu? A gente fez escolhas erradas. Assim, é verdade também, na época, que toda a literatura de crescimento de 1950, 1960, a gente olhava, todos os, digamos, os estudiosos falavam, o problema de crescimento é capital físico. Existia esse diagnóstico, né? O problema de crescimento é capital físico. Então, vamos lá investir em capital físico. E o Brasil fez essa escolha, entendeu? Mas só fez essa escolha. Por exemplo, outros países não fizeram a escolha do capital físico, mas também fizeram a escolha do capital humano. Então, no final, o que aconteceu? Hoje em dia, a gente tem um setor de serviços de baixa qualificação extremamente inchado. É muito fácil encontrar todas essas ocupações que eu citei em níveis altíssimos. Enquanto que em outras economias você não vê isso. Entendi. Uma coisa também que talvez vocês pudessem medir, não sei, por exemplo, agora a gente tem acesso aqui já à educação básica gratuita, né? Praticamente 100% das crianças estão no colégio. Quer dizer, um pouco menos, mas assim, o acesso ele é amplo, mas a qualidade comparado a outros países ou comparado à iniciativa privada é mais baixo. Então, talvez um outro ponto seja comparar a qualidade, né? Como qualidade também impacta nessa baixa produtividade. Então, mesmo com acesso... Oi. Não, vai, desculpa, continua. Não, então, mesmo com acesso, você ainda tem essa questão da qualidade, né? Uma maneira que a gente está tentando inserir essa questão de qualidade é através dessas distribuições, tá? Então, o subsídio não só em termos de custo de educação, mas de qualidade. A qualidade entraria nessas distribuições. Então, países que têm uma qualidade de educação maior, a probabilidade do pai ter escolhido secundário, mas o filho virar um universitário,
é maior, seria maior, por exemplo, na Coreia do que no Brasil, porque a qualidade de educação lá é maior. Entendeu? Então, a gente também está tentando, assim, digamos, pescar esse efeito de qualidade de educação através dessas distribuições aqui. Tá. Eu vou passar, então, para a Ana, para ela organizar aqui as perguntas. Obrigada, Luciene. Eu acho, assim, só a questão que a Luciene tinha um segundo tópico para apresentar. Eu acho melhor a gente discutir em cima desse. Se der tempo, ela apresenta rapidinho, só dá uma ideia principal, que eu até fiquei curiosa também para saber, mas eu acho melhor a gente abrir para discussão agora em relação a esse artigo, né? Porque senão acho que vai ficar muito confuso, né? Assim, não, parabéns, Luciene, eu adorei. É muito interessante, como a Lorena falou. Eu fiquei pensando em várias coisas, né? Assim, uma é a questão de... Você colocou com relação a essa questão de trabalho infantil. Aqui no Brasil, e como vários outros países, principalmente da América Latina, eu estava ontem num seminário junto com a Joana, você tem muita questão dos neném, né? Dos adolescentes. E aí, eu fiquei pensando numa forma... Eu acho que você... Não sei se daria para incorporar isso, lá como vocês incorporaram a questão de trabalho infantil, porque... E aí também vai muito na área da Solange, pena que a Solange não está aqui, a questão de intrafamiliar, eu acho que aí também, acho que vai na mesma linha do trabalho infantil, né? Do tipo, sei lá, uma notícia da pandemia que adolescente teve que deixar de estudar para ajudar em casa, né? Então, incorporar alguma coisa, assim, eu acho que o modelo já está bem complexo e em termos de modelagem está muito bem estruturado, né? Acho que agora é que vocês têm que realmente botar a mão na massa, mas eu acho que já os resultados preliminares são super bons, assim. Mas eu fiquei só pensando nessa questão do neném, que é uma coisa muito presente aqui e se assemelha, acho que em termos de efeito, seria o mesmo de... E com certeza você teria... Quer dizer, com certeza, mas eu acho que os resultados teriam mesmo semelhantes qualitativamente do que vocês encontraram com o trabalho infantil, né? De que alavanca o efeito adverso de um investimento na universidade. É isso. Sim, dá para pensar nisso sim, que tipo, no limite você pode pensar que o neném é o cara que está dentro de casa, tá ajudando nas atividades domésticas, né? Então, pouparia, sei lá, talvez um gasto em bens não agrícolas, né? E o cara substitui por isso, pelo trabalho do filho neném ali. E sim, de certa maneira, isso amplificaria o fato do como a gente já vê aqui, o governo investir mais em universidade. Legal. Alguém tem alguma pergunta para colocar? Ou algum comentário? Observações? A gente passa, então, para o próximo artigo? Lorena, o que você acha? Por mim, eu topo. Eu topo também. Se não houver objeção, se o Luciane topar... Por mim, sim. Você consegue apresentar ele em uns 15 minutos? A gente não... Uhum. Assim, se eu não abrir o modelo, não abrir várias coisas, consigo passar mais longe. Só para passar a ideia principal, né? Já esse artigo também olha para essa questão de transformação estrutural, de migração das pessoas do setor agrícola para o setor não agrícola. A diferença aqui é que a gente adiciona o elemento de urbanização, né?
Então, de novo, a gente vê aquela trajetória, né, no Brasil crescendo até 80 e depois caindo. Então, de novo, é aquela mesma história de pessoas que saíram do setor agrícola, do meio rural, foram para as cidades, mas eram pessoas de baixa qualificação. Aí, quando elas chegam na cidade, como elas são de baixa qualificação, elas têm uma renda menor. Se elas têm uma renda menor, nem todas conseguem pagar o custo de housing na cidade. E acabam indo morar aonde? Nas favelas. Tá? O custo de housing é menor. E aí, a grande pergunta desse artigo é se as favelas, elas são armadilhas. Armadilhas no sentido individual, assim, do household ali, uma vez que ele caiu ali naquela favela, ele, na geração dele, na próxima geração, nas outras gerações, as pessoas, os seus filhos, netos, bisnetos vão conseguir sair daquele lugar. E também em termos de crescimento econômico, as favelas, elas são armadilhas no sentido de que impedem o crescimento, ou elas são o que a gente chama de stepping stones, ou tipo de degraus, que ajudam, na verdade, o país a crescer. Seria como uma fase intermediária do nível de desenvolvimento. E aí, a gente tem um modelo que mistura essa literatura de transformação estrutural com urbanização, e a questão de Family Economics entra nesse sentido de que os pais, eles se importam com os filhos, e os pais sabem que, dependendo de onde eles moram, a distribuição de educação vai ser pior ou menor. Então, pais que ficam no meio rural sabem que a probabilidade do seu filho chegar a um nível universitário é baixíssima. Se os pais vão para a favela, essa probabilidade aumenta um pouco. Se está na cidade, aí é um pouco bem maior, tá? Só que aqui nesse modelo a gente não tem aquele trade-off, quantidade e qualidade de filhos. Cada household tem apenas um filho, tá? Aí uma coisa bastante interessante que a gente viu nos dados e que, assim, foi, digamos, crucial para a nossa modelagem é essa questão que existia um censo que o governo do estado do Rio fez em 2010 para algumas favelas do Rio, em que duas das perguntas principais eram: primeiro, onde você trabalha? Você trabalha em alguma ocupação dentro da favela ou você trabalha fora da favela, em algum outro setor? E segundo, o seu filho mora com você aqui na favela, ele estuda em alguma escola aqui dentro ou fora? Na verdade, não era essa a pergunta, mas perguntava qual era a escola que o filho estava frequentando. A gente, enfim, foi lá no Google Maps, mapeou e conseguiu obter esses dados. E aí, duas coisas bastante interessantes. Primeiro, o mercado de trabalho ele é integral. As pessoas moram na favela, mas trabalham em outras coisas fora da favela. De fato, é o que a gente observa. Só que o mercado de educação é segregado. Então, as crianças de pais que moram em favelas, a maior parte vão para escolas ali dentro da favela. Tá? Então, diria que esses dois fatos são bastante importantes, tá? E aí, alguns fatos estilizados que a gente viu com os dados. Então, aqui nesse trabalho, a gente usa os censos de 50 até 2010, a gente usa a PNAD de 88 e 96. Por que esses 2 anos? Porque esses 2 anos existia um suplemento da PNAD que perguntava para cada indivíduo adulto o seu nível de escolaridade e o nível de escolaridade do pai e da mãe. Isso foi importante para a gente computar as distribuições, as probabilidades de transição. Tá? A gente usa também esse censo favela de 2010 do estado do Rio, e a gente usa as contas nacionais, enfim, para calcular PIB, essas coisas. Então, vindo do censo, primeiro, acho que não vale a pena abrir essa tabela, só que em 2010, 1 em cada 5 habitantes do Rio de Janeiro morava em favela. Tá? E em São Paulo, 1 em cada 4.
Em termos de distribuição de quem mora nessas favelas, né? Então, a gente obteve isso do censo de 2000. Então, olhando aqui, eu dividi, né, entre esses níveis de educação de 0, de 1 a 4, 5 a 8, 9 a 11 ou 12 mais. Então, repare que olhando o Brasil agregadão, mais de 80% da população que mora em áreas rurais tem entre 0 e 4 anos de estudo. Tá? Quando a gente vai e olha para São Paulo e Rio de Janeiro, e aí compara favela e cidade aqui, eu estou chamando cidade excluindo favela. É só cidade, enfim, instituto de propriedade e tal, essas coisas. E aí repara que a distribuição das favelas melhora um pouco, eu já não tenho 80% concentrado no entre 0 e 4, eu tenho cerca de 70% concentrado entre 1 e 8. E isso vale também aqui para o Rio de Janeiro. E quando a gente olha para a cidade, na verdade, é um pouco melhor distribuída, chegando a cerca de 20, 25% da população dessas cidades com 12 anos mais de estudo. Então, a distribuição de educação é bem melhor na cidade, um pouco pior na favela e mais pior no meio rural. E aí, olhando também para aquela questão que eu falei das pessoas, né, que saem do meio rural, vão para os setores, muitas delas são de baixa qualificação, acabam nesses setores de serviços de baixa qualificação, de fato a gente vê isso. Então, por exemplo, aqui, nas favelas, cerca de 47% das pessoas que trabalham e moram lá na cidade de São Paulo estão nesse Low Skill Service, no Rio é cerca de 53%. Esse número é um pouco menor quando a gente olha só para a cidade. Então, aquela historinha que eu contei, de fato, eu vejo nos dados. Em termos de persistência. Não, acho que isso aqui não é nem... Deixa eu ver. Não, esse aqui não é tão legal, não. Outra coisa que é legal é mostrar também a questão do custo de housing. De fato, é mais caro morar na cidade. Então, quando eu faço a razão do custo de aluguel entre urbano e rural, de fato é mais caro morar no espaço urbano. E agora, separando cidade e favela, morar na cidade comparativamente com a favela é mais caro. E morar na cidade em comparação com o meio rural também é mais caro. E aí, isso daqui também é bastante legal. Então, que eu falei que eu tirei isso do suplemento da PNAD. O problema desse suplemento é que eu não consigo localizar quem morava em favela. Porque não existe essa pergunta de aglomerado subnormal que existe no censo e não existe na PNAD, para aqueles anos. E aí, o que eu faço, na verdade, eu separo em um Rio de Janeiro rico e um Rio de Janeiro pobre. Como que eu faço isso? Porque para o censo de 90 e de 2000, eu tinha o dado de quem morava em aglomerado subnormal, que seria a nossa proxy para a favela aqui. E aí eu vi que na média nacional, em geral, a população que morava na favela tinha cerca de um percentil de renda de cerca de 35%. Então, eu fiz isso. Deixa eu pegar o percentil de renda 35% mais pobre, vou chamar isso de Rio de Janeiro pobre, né? E o Rio de Janeiro rico é o 35% para cima. Esse pobre eu chamaria, digamos assim, de favela. Então, repara que, olhando para crianças cujo pai tinha 0 anos de escolaridade, qual a probabilidade desse cara ter 0 anos de escolaridade também? No meio rural, é mais de 50%. Quando a gente olha para o meio urbano, e aí juntando favela com cidade e tudo, esse percentual cai para cerca de 28%. Quando a gente olha para esse Rio de Janeiro pobre, que seria a minha proxy para a favela, esse percentual já aumenta, já é mais de 30%, cerca de 35%. E aí, quando eu olho para o Rio de Janeiro rico, esse número cai para 15%. E aí eu posso fazer isso também para diferentes pais. Pais que têm de 1 a 4 anos, 5 a 8, 9 a 11, 12 mais. Repare que parece que a distribuição, conforme os pais vão aumentando a escolaridade, a probabilidade do filho ter também escolaridade alta vai se movendo para a direita. Faz todo sentido, né? Então, esse dado também é bastante legal.
E, por fim, aquilo que eu comentei do censo de 2010, do Rio de Janeiro, que é a questão da integração do mercado de trabalho e o que a gente não observa para o mercado de educação. Então, por exemplo, aqui, peguei essas 3 favelas, Alemão, Manguinhos aqui, desculpa, e Rocinha. Então, no Alemão, cerca de quase 62% das pessoas que moram no Alemão trabalham fora do Alemão. Tá? Esse número é 58, a Rocinha, que está na Zona Sul, 71. E aí, quando a gente olha para as crianças, e aí, as crianças estão indo para escolas aonde? Dentro da favela ou fora da favela? No Alemão, cerca de 95% das crianças estão indo para escolas ali dentro mesmo. Em Manguinhos, 77, Rocinha um pouco menor, 43. Justamente, acho que é porque é uma questão geográfica da Rocinha, tá? Beleza. E aí, a gente, enfim, tem um modelo, a gente modela isso, acho que não vale a pena aqui mostrar, que eu vou gastar bastante tempo. Aí, o modelo... Oi. Não, também talvez seja essa questão das crianças irem para o colégio na favela ou fora da favela, pode também ter a ver com a localização, né, da própria favela em si, que da Rocinha, por exemplo, ela acho que ela é muito mais... Ela é próxima da Zona Sul, então com acesso a outras escolas, ou até a Zona Oeste. A Manguinhos, eu não me lembro onde fica, mas uma outra coisa também que talvez possa influenciar essa proporção de crianças que acessam ao colégio na favela é o número de colégios dentro da própria favela. E aí, para você saber se a favela ela tem escola, ela tem colégio suficiente para aquele número de crianças. A gente nunca se preocupou com isso, não. Porque aí você pode medir se as pessoas procuram fora da favela por alguma outra razão, ou se é só uma questão de você ter acesso a colégio dentro da favela, por exemplo. Sim, bom ponto, Laura. Excelente ponto. Tipo assim, eu acho que nesse censo de 2010 dá pra gente, pelo menos pelas respostas, ver, né? Entendeu? Não, eu me lembro, porque eu morei na Gávea, no Rio, né? Então, eu me lembro que eu via muitas crianças com uniforme de colégio municipal, mas eu sabia que elas moravam na Rocinha, e elas iam e estudavam em colégios na Gávea, ou no Leblon. Mas... Agora... A Rocinha, na verdade, é uma favela muito particular, né? Ela é bastante diferente de todas as outras favelas do Brasil, assim. Se a gente também tentar medir, por exemplo, dá para fazer com o microdado do censo de 2010. O problema é que o IBGE não publicou essa coisa, mas se a pessoa consegue acesso lá à sala deles, daria para ver, tipo, qual a escolaridade média dos habitantes da Rocinha. Certamente é maior do que Manguinhos, do que Alemão, de qualquer outra favela do Brasil, assim. Certamente. Assim, talvez até a renda média deve ser maior também, né? Eu sei que a renda média é maior porque uma vez eu vi uma tabela que o Marcelo Neri fez com esses dados. A renda é bem maior. Assim, tipo, 2,5 vezes maior do que as outras. A Rocinha assim, quando você anda dentro dela, você vê que ela é bem diferente de outras favelas que a gente às vezes vê a imagem. É outro tipo, né? Sim. Então, faz sentido você ter maior escolaridade, maior renda. Acho que só para finalizar aqui, então a gente constrói nosso modelo, a gente calibra o nosso modelo e a gente faz algumas políticas contrafactuais. Acho que duas interessantes que valem a pena eu falar aqui, uma é de proibição de favela.
Então, suponha que, em um primeiro momento, proíbe a formação de favelas. E aí, quando eu faço isso, eu afeto o processo de transformação estrutural. As pessoas não conseguem sair do meio rural, da agricultura, acabam ficando lá. E por efeito composição, o que acontece? A escolaridade média do meio rural acaba aumentando, tá? E aí, no segundo momento, suponha que eu não proíba a formação de favelas. Aí, o que acontece? Eu tenho um pico na quantidade de pessoas vivendo em favelas no segundo momento, tá? E aí, a conclusão que a gente chega desse primeiro exercício é tipo assim, olha, parece que a favela, na verdade, é um stepping stone. Ela permitiu que aquelas pessoas saíssem do meio rural e fossem para o meio urbano, tá? Elas deram acesso. Então, nesse sentido, foi um stepping stone. E aí, outro exercício legal que a gente faz também é de fazer integração entre as escolas. É como se a distribuição de educação fosse a mesma entre cidade e favela, tá? E aí, fazendo isso, o que acontece? A população vivendo em favela aumenta consideravelmente no primeiro período. E por que isso acontece? Porque o custo de housing é mais barato na favela. E as pessoas que sabem que se forem viver lá, os filhos vão ter a mesma distribuição de educação que as crianças que moram na cidade. Então, se é mais barato eu morar na favela e a educação do meu filho é a mesma, eu vou morar ali num local mais barato. Então, aumenta a população na favela no primeiro período. E aí, no segundo período, na verdade, a população vivendo em favela, ela diminui em relação ao meu modelo calibrado. Por quê? Porque eu consegui dar mais um acesso a uma educação melhor no primeiro período. É que aconteceu? A geração seguinte se educou melhor. E aí, se educando melhor, um nível de renda maior, acaba que essa segunda geração consegue viver nas cidades, pagar o custo de housing. E aí a população das cidades aumenta. Então, em linhas gerais, era isso que eu queria apresentar desse artigo. Tá? E aí eu concluo aqui essa conclusão. Beleza? Ok. Ana, você quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Algum comentário? Acho que não. Eu já falei demais. Muito bom, Luciene. Muito legal. Parabéns. Obrigada. Obrigada, Mariana. De nada, que isso. Eu que agradeço aí em meu nome, em nome da Ana, em nome de todos aqui que estão te assistindo, a sua apresentação. Os dois trabalhos são excelentes e super importantes. O primeiro que eu apresentei ainda falta bastante coisa. Não, mas ele tem que depois ir a caminho de Brasília, né? Na verdade, só Brasília não, são os governos estaduais e municipais também, né? Verdade. Que são os responsáveis, né, pela educação. Sim. Uma diferença do Brasil para a Coreia é isso. A Coreia foi tudo super centralizado, né? Mas aqui foi sendo descentralizado. Eu acho que foi sendo... não era mais centralizado e depois acabou sendo mais descentralizado. Eu acho que aí quem é da área de educação sabe melhor. Mas, de qualquer forma, eu acho que os incentivos aqui foram contrários, né? Você gasta muito ainda com universidade e pouco com educação básica, então, e gasta mal. Então, tem que inverter. Eu confesso que eu fico super revoltada quando eu vejo, tipo assim, uma pessoa de família rica defendendo, não, em hipótese alguma, você não pode deixar de ter universidade de graça, porque isso... Gente, olha o contrário, cara. Tem tanta gente que não consegue nem chegar àquilo porque não tem acesso à educação básica de qualidade. E você poderia
pagar, tá, não paga 100%, paga 50%, 70%, sei lá, conforme a renda A familiar. Tem uma outra questão, né, que é a seguinte, a partir, acho que foi no governo Fernando Henrique, que você atingiu quase 100% das crianças no colégio, né, porque antes você não tinha, então você ampliou, né, então você conseguiu colocar as crianças no colégio. Aí a questão agora, que já faz muitos anos, né, é a questão da qualidade, porque a qualidade também importa, e até para você diminuir a evasão também no ensino médio, então tem a questão dos neném que a Ana falou. Então, tem bastante coisa importante, né? Assim, pontos importantes. Sim, sim. Mas... Só perguntar uma coisa, esse último já saiu o artigo? Não, a gente está até hoje trabalhando na revisão. A gente se submeteu para o JPI e, na verdade, o modelo mudou muito. Eu preferi nem apresentar o modelo porque, enfim, o modelo é outro modelo. Então, a gente está na fase de finalizar para submeter novamente. É impressionante o que uma revisão de um paper não faz com o nosso paper. Não, é outro modelo. É outro modelo. Nossa. Virou um ROI model. Não, é outra coisa. Mas, pensa que ele vai ficando cada vez melhor. Sim, sim. Beleza, gente. Então, obrigadão. Nada. Então, queria agradecer, então, a Luciene pela presença. Então, eu e a Ana, a gente gostaria de agradecer a participação de todos. E, avisá-los que o próximo webinar vai ser na semana que vem, dia 4. É o último webinar desse ano, então não percam. A gente convidou a professora Jeane Lafortune, da Universidade Católica, Pontifícia Católica do Chile. Então, não deixem de participar. Vamos encerrar com chave de ouro aqui esse ano os webinars do GFAM. Obrigada, Luciene. Ana, você quer falar mais alguma coisa? Não, só agradecer também, parabenizar mais uma vez a Luciene, foi um ótimo webinar, aprendi bastante, e semana que vem estaremos novamente por aqui. Beleza, gente. Bom final de semana para todos, gente. Tchau, tchau. Obrigada.